Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre liderança. Só esperar o Júlio entrar, um dos nossos líderes na RPM, gestor da nossa unidade de São Paulo e também sócio. O Julião já está há muitos anos aí conosco. Ele vai participar juntamente com a gente, onde ele vai compartilhar muitos aprendizados que ele teve em sua trajetória. Olá, Gustavo. E aí, Julião? Bom dia. Julião, o Instagram não está aceitando aqui, eu estou reenviando para você, tá? Fala, Raul, bom dia. Tudo na paz, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus. O Instagram está dando um conflito aqui, a gente está tentando convidar o Julião e ele não está aceitando. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Aí, deu certo, Fala, Julião. Bom dia, meu Mateusão. irmão. Na Na paz? paz de você. Graças a Deus. Coisa boa, meu irmão. Tava aceitando aqui, Ué, então, eu tava mandando aqui pelo Instagram para você e ele tava colocando e descolocando ao mesmo tempo. Bom mas demais, e aí? meu irmão. Meu irmão, hoje nós vamos falar sobre liderança, né? E nós convidamos você porque nós sabemos a experiência e a caminhada que você tem nessa trajetória como um líder, né? Líder, você é um pastor, você é um gestor, você é um sócio, você já vem na caminhada aí de liderança há muitos anos e gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua experiência, né? E gostaria também que você falasse como que foi, ô Julião, o seu início também na trajetória como um líder, né? E também trazer experiências práticas que você tem hoje como gestor e como líder também. Tá bom, Julião? Cara, Bom, seja muito bem-vindo. Acredito que essa live vai trazer muitos aprendizados para todos que participarem e também todos que verem futuramente, tá? Porque essa live vai ficar salva em nossa plataforma do Instagram. Beleza, Julião? muito bom. Julião, para a gente começar a nossa conversa, sabemos que a liderança, ela não é nenhum cargo, né, meu irmão? Ela é uma posição que você conquista perante aqueles que te seguem.
né, por inspirar, por servir, por amar ao próximo, por estar perto e ajudá-los a desenvolver como pessoas, como profissionais e também como cristãos, como você é pastor e lidera uma igreja também, né, meu irmão? Então sabemos que a liderança, ela inspira. A liderança, ela serve aqueles que precisam e aqueles também que querem andar contigo, né? Nós temos o exemplo de vários líderes, grandiosos líderes como Jesus, né, como Martin Luther King, que moveu nações para segui-los, para desenvolver o trabalho e dar um resultado muito positivo nas nações em que eles estavam e no mundo, né, Julião? E eu gostaria, Julião, que você contasse um pouco como que foi o início da sua jornada como líder e como que alguém que entra na liderança deve iniciar o processo. Na sua visão, como é a jornada de um líder, meu irmão? Muito bom. Então, Matheus, assim, tem algo que eu aprendi, cara, desde muito novo, quando eu comecei a liderar. E uma das coisas que, às vezes, hoje as pessoas, elas precisam se atentar a isso. E eu gosto muito de falar, inclusive já conversei já com o Raul a respeito disso, a gente já fez alguns alinhamentos sobre isso. Eu acredito muito na jornada do líder, que a jornada do líder ela tem alguns degraus, né? E esses degraus, eu trago isso contextualizado aí de alguns livros que eu já li, que o primeiro deles é a posição. Então, um líder novo, ele sempre tem que entender que é o seguinte, primeiramente, ele está ali porque, às vezes, ele foi instituído como um líder. Então, você começou como um gestor de uma unidade, e aquela unidade já tem 5 colaboradores que eram liderados por outro gestor. Aí nós nomeamos o Matheus como gestor agora. O que aconteceu? O Matheus ainda é um líder nomeado. O Júlio ainda é um líder nomeado, né? As pessoas ainda vão nos seguir porque elas são obrigadas a seguir. Elas vão nos seguir porque a estrutura obriga elas a seguir. Então é um nível inicial em que o líder, nesse nível de posição, ele não pode ser aquele cara que cobra algum tipo de respeito, que ele cobra algum tipo de... Eu sou a autoridade aqui. Se ele fizer isso, ele já perde completamente, né, a autoridade. Então esse primeiro degrau da posição é um degrau que ele precisa servir as pessoas muito mais do que, né, líderes mais experientes. Então ele precisa servir muito, precisa estar próximo, precisa estar ali colocando a mão na massa junto com o time. Então é um nível inicial, porque as pessoas vão seguir ele ainda porque elas são obrigadas a seguir. É como se fosse assim, o cara, ele tem o título formal ainda, ele ainda não tem a autoridade, ele só tem a autorização. Então eu costumo trazer essa diferença, né, entre autoridade e autorização. Tem muitos líderes que às vezes eles usam da autorização, né, para tentar provocar uma autoridade, mas não adianta, cara. Não adianta. Então, o primeiro é a posição. O segundo nível, ele é a permissão, que é quando ele já começa aqui a conquistar o coração da equipe. O time já começa a falar, não, o cara, ele serve, ele é disposto, ele é disponível, ele tem um coração bom. Então, a pessoa agora, ela começa a escolher, né, caminhar junto, mas ela não está ainda completamente aberta para o desenvolvimento junto com aquele líder. Então, o líder agora, nesse segundo passo, ele começa a desenvolver um relacionamento mais genuíno. É um relacionamento menos mecânico do que no primeiro nível. Então, agora, no primeiro nível ainda é muito mecânico, é aquela questão de que assim, ele faz reunião ainda obrigado, sabe? Aquele igual, tem que vir na reunião, o pessoal vai meio assim na reunião, não quer ir. Agora não, esse nível agora, o pessoal já tem um pouco mais de prazer de estar junto, já consegue já, né, abrir mais o coração. As reuniões individuais já são mais produtivas, a pessoa já fala mais, um pouco mais, né? E a gente vai para o terceiro degrau, que é o da produção. Então agora é a hora do líder começar a mostrar um pouco de resultado. Então não é mais um cara que tem a autorização, não é mais um cara que, pô, ele tem meu coração, ele tem a minha, né, ele consegue acessar a minha vida. Agora é um cara que eu vejo nele um resultado. Então as pessoas agora começam a seguir porque ele fala, não, eu vou seguir o Matheus, porque o cara já teve
a carteira com 20, 25 clientes. O cara já teve uma carteira com 10, com 15 clientes. O cara já liderou clientes difíceis. O cara é, já transformou muita gente. O cara já está aqui há muitos anos. Aí ele você já mostra um nível de autoridade relacionado àquilo que você já produziu. Então o pessoal começa a reconhecer agora que você é competente, que você é uma pessoa que já tem objetivos claros, que você é um camarada que pode produzir neles um desenvolvimento. Então, quando a pessoa já começa a enxergar que você não é mais um cara que só tem o título, porque isso é comum, hein, Matheus? A galera só tem o Verdade. título e quer, assim, já quer mandar. Você coloca o cara de líder, no dia seguinte ele já começa a querer instituir o estilo dele de liderança dentro da organização. Não funciona assim. Você está começando agora. Então, você está começando agora, você tem que primeiro respeitar qual que é o esquema de liderança da organização. Respeita, vai buscando a autoridade, sai da autorização do papel e vai buscando a autoridade própria, né? O crescimento, permita que as pessoas, né? As pessoas têm que permitir que você acesse o coração delas. Você mostra que você pode produzir assim como elas. Elas vão para o quarto degrau, que é o do desenvolvimento de pessoas. Agora, quando o líder já saiu da posição, ele já não é um cara que só tem um nome, ele já tem permissão de falar com as pessoas, ele já produziu, né, um resultado, ele já é um cara que as pessoas olham para ele com um olhar não de um cara que só foi nomeado, mas um cara que foi nomeado e que tem resultado. Mas ele vai para o desenvolvimento agora. Então, o líder agora, nessa fase, ele começa a desenvolver novos líderes. Então, ele começa agora a auxiliar com que as pessoas façam aquilo que ele faz, com que as pessoas cresçam em autoridade, com que as pessoas alcancem o seu potencial máximo. Então, um líder inicial, dificilmente ele vai desenvolver o potencial das pessoas. Muito difícil. Estou falando que é impossível, mas é muito difícil um líder que está começando agora conseguir desenvolver o potencial máximo dos outros, porque é uma tarefa que ele precisa. Primeiro, ele precisa desenvolver o potencial máximo dele. Primeiro, ele precisa passar, né, por todos esses estágios. Então, esse quarto degrau ele começa a desenvolver, formar novos líderes, formar, né, pessoas para assumir posições. E o último degrau é o degrau do respeito, que agora ele já conquistou uma autoridade, ele já é respeitado, não pelos resultados. Vamos falar que na RPM seria o Raul. O Raul não precisa apresentar resultado para nós. O Raul não precisa ficar apresentando resultado dos clientes dele, quantas atas ele faz, ele desenvolve, quanto que o cliente dele cresceu. Por quê? Nós já sabemos que ele tem resultado. Então, hoje, o nosso respeito pelo Raul está muito mais em quem ele representa dentro do negócio do que no que ele faz dentro do negócio. Então, é esse nível que eu chamo aí do nível, maior nível da liderança, é o nível do legado, que as pessoas já olham para ele e falam, não, esse camarada aí, ele tem, ele tem resultado, sabe? Ele, além do resultado, ele é um cara que inspira as nossas conversas quando a gente vai para Minas, quando a gente fecha a portinha aí do escritório, cara. É assim, quando é meia hora de conversa, é uma pós-graduação. É loucura, né, cara? É verdade, Julião. Julião, e nós vemos muito que quando uma pessoa ela inicia a liderança, isso mexe muito com a mentalidade e com as emoções dessa pessoa. E se essa pessoa não conseguir liderar a sua mentalidade, as suas emoções, ela pode acabar sabotando a sua liderança. E eu acredito que o primeiro passo para quem quer se tornar o líder é se liderar primeiro. Liderar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu comportamento. Porque eu acredito que muitas vezes a liderança ela é pautada com base no comportamento do líder e também da confiança dos seus colaboradores. Porque se ele não conseguir a confiança dos seus colaboradores, dos seus liderados, dificilmente ele vai conseguir desenvolvê-los a chegar nessa última etapa, que é desenvolvê-los para que eles também possam se tornarem líderes futuramente. E aí é onde a gente entra na multiplicação de líderes, né, cara? Então, um dos maiores legados de um líder de verdade é formar novos líderes também, é fazer com que aqueles líderes replicam aquilo que ele faz dentro de uma organização, dentro de uma sociedade, né, Julião? É isso Julião, mesmo, cara. Então, é uma coisa que você falou é muito verdade, né? Quando o cara, ele tem que compreender o seguinte, quando a pessoa ela começou a liderar,
ela tem que seguir um passo a passo, não adianta. Por isso que eu falei, às vezes o início é mecânico, mas o autodesenvolvimento, ele é chave nisso, né? É verdade, Julião. Julião, e qual que é a dica que você dá, meu irmão, para pessoas que estão entrando agora na liderança, num cargo de gestão, onde eles precisam conquistar os colaboradores, os liderados, aqueles membros da empresa que estão inseridos, meu irmão? Cara, acho que um dos primeiras atitudes que acho que esse líder tem que estar começando. Eu estou começando. E assim, Matheus, uma coisa interessante é que sempre que você tem uma pessoa nova na organização, você começa do zero com ela. Às vezes, com você, o Raul tem uma baita de uma autoridade, de uma influência. Mas quando começa um colaborador novo, ele nem sabe quem é Raul. Ele nem sabe quem é Júlio. Ele não sabe quem é Matheus. Então, sempre que um colaborador novo, um desafio novo, algo novo começa, é como se você começasse, né, do zero. E acho que uma das atitudes muito importantes em relação a isso, quando o líder está começando, é que ele precisa ser exemplo. Então, antes de tudo, cara, como que eu vou cobrar alguma coisa que eu não fiz, que eu não consegui, sabe? É muito mais sobre o que nós fazemos do que sobre o que nós cobramos. Então, quando a gente demonstra essa integridade, né, naquilo que a gente está construindo, né, a paixão naquilo que nós estamos fazendo, é aquele negócio de ser antes de ter. Eu preciso ser, eu preciso conquistar antes de eu cobrar. Então, é essa questão do cara, antes de tudo, ele ser exemplo nas atitudes, ele ser exemplo naquilo que ele fala, ele ser exemplo. Você até falou, né, da autoliderança. Pô, como que eu vou conhecer o coração dos outros? Eu não conheço nem o meu ainda. Como que eu vou desenvolver o propósito dos outros se eu não desenvolvi nem o meu, cara? Se eu nem sei o meu propósito, como que eu vou desenvolver alguém, a humanidade de alguém, sendo que, cara, eu não faço nada para desenvolver a minha? Então, o primeiro passo é ele ser exemplo, né? O cara, e dentro do exemplo, ele se conhecer. Então, a gente vai para um outro passo que eu também acredito muito que é importante, o aprendizado contínuo. Um líder que não aprende com continuidade, que não busca, que não tem mentor, que não lê, não ouve, sabe, não recebe feedback, é um líder que não vai desenvolver. Então, você está começando agora na sua jornada de liderança, busque feedbacks, cara. Cobre feedbacks, pergunte feedbacks, esteja aberto para isso, para um feedback, para ouvir algo às vezes você não quer. Não é buscar por elogios, é buscar por desenvolvimento, né? Aprender constantemente, leia livros que tragam uma reflexão e um aprendizado prático sobre liderança, um passo a passo de desenvolvimento humano, né? Um outro passo que eu acho importante no líder que está começando é ele desenvolver relacionamento. Então, como que a gente constrói confiança e conexão reais com as pessoas, Matheus, se a gente não se relaciona? Se no dia a dia a gente não tá junto, sabe? As pessoas, elas não querem saber o quanto de conhecimento que você tem para oferecer. Elas querem saber o quanto do seu coração elas vão ter. Então, o Matheus já leu 450 mil livros, tá? Eu sou seu liderado, você leu 450 mil livros. Pô, legal. Tá, mas o quanto que esses livros faz você se importar comigo? O quanto que esses livros que você leu faz você, né, você como líder se importar comigo como liderado. Então, como que eu vou saber se você se importa comigo? É se você tem um relacionamento genuíno comigo. Se você é um cara que realmente, né, tá aqui no dia a dia, que criou uma conexão real comigo. Não é um cara que está preocupado só no meu resultado, né? Então, o líder está começando, desenvolva relacionamento, seja paciente no processo. O processo de formação de um líder, ele pode demorar 5 anos, cara. Eu aprendi isso que pode levar anos para um processo de liderança. A gente que acha que em um ano já vai estar, não, vou estar respeitado pela cidade toda. Não é assim. Você vê até um político, né, cara? O político começa a liderar, no primeiro ano ele tem um coração, às vezes, dos eleitores, e olha lá. O que ele tem que fazer? São 4 anos que ele precisa conquistar o coração da cidade toda, através de atitudes, através de desempenho, para que ele consiga voltar, né, na eleição seguinte. Então, isso o cara, se ele for paciente no processo, entender que a liderança
Isso aqui eu acho muito interessante, Matheus. Anote isso aí, quem está assistindo. A liderança, ela não é um evento. Costumo falar até a respeito do casamento, né? Quando você é casamento, você citou aí que eu sou pastor também aí na live. Então, 2016 eu fui ordenado pastor. Aqui na nossa igreja, quando você é ordenado pastor, né, tem aquela cerimônia, né? Aí derrama o óleo na cabeça, é aquela coisa linda e maravilhosa. Você fala, nossa, fui ordenado pastor. Agora meus problemas acabaram. Agora é eu falar, eu falo A, o pessoal fala B. Acabou. Agora eu mando em tudo, eu resolvo tudo. Mas a liderança ela não é um evento que, pelo fato de você ter sido apresentado como um sócio no final do ano, pelo fato de você ter sido ordenado pastor, de você ter sido instituído como líder, automaticamente você já é, né, um líder excelente. Não é, porque a liderança não é um evento, ela é um processo, ela é uma jornada. Então entenda isso, não é porque você foi nomeado como gestor que você é um líder. Entenda que a nomeação para a liderança, ela é simplesmente um evento. E que agora eu vou me tornar um líder exemplar é no processo, é no dia a dia, é tempo, é horas de voo, né, como nós falamos, né? Você começou num cliente, não, eu já tenho experiência de 10 anos, mas com aquele cliente, você começou do zero. E você começou do zero, você precisa ter paciência, porque você vai passar por todo o processo de novo. E um último conselho que eu dou é trabalhar pelo coletivo e não pelo ego. Muito, às vezes o líder ele vem com a visão de ser servido, né? De ter a melhor cadeira, de ter a melhor sala, de ter, né, o melhor café. Mas não, cara, o coletivo. Então, quando nós trabalhamos pelo coletivo e não por nós mesmos, né? A gente reconhecer o bem da equipe em primeiro lugar e não a nossa conquista individual. Ah, se deu certo, eu que fiz. Se deu errado, é o time. Deu certo, nossa, fui eu, ideia é minha. Deu errado. Ah, mas também, olha as escolhas que vocês fazem. Então, tá começando, cara, trabalha pelo coletivo sempre. Nunca pelas suas metas individuais. É sempre nós e não eu. É mais nós, menos de mim, né? Menos eu e mais nós. Então, acho que são coisas que eu vi acontecendo ao longo desses mais de 15 anos que eu trabalho com, que eu tenho líderes, né? Que eu formo equipes, que, cara, se a pessoa ela não for exemplo, não aprender, não tiver relacionamento genuíno, não for paciente no processo e não trabalhar pelo coletivo, dificilmente ela vai ter uma boa jornada como um líder responsável. Bacana, Julião, excelente, meu irmão. Julião, e nós indo mais para a prática, meu irmão, eu gostaria que você falasse mais, porque você está trazendo vários exemplos, vários conselhos para novos líderes e líderes também que estão em ascensão, meu irmão. Meu irmão, como você identifica talentos dentro da sua equipe e também como você identifica um comportamento genuíno para aquela pessoa crescer dentro da empresa, uma pessoa de excelência? Quais são os aspectos que você olha para as pessoas e fala assim, ó, essa pessoa vai ser um excelente colaborador, um excelente liderado, um excelente profissional, e como você cativa isso dentro da sua empresa, dentro da RPM, meu irmão? Cara, acho que o potencial, né? Identificar o potencial de um líder ou de uma equipe, né? Acho que ela está totalmente ligada, como eu falei ali, né? Nós identificarmos primeiro o nosso potencial. Se você sabe o seu potencial, se você não tem esse conflito de identidade, né? Porque o líder não pode ter conflito de identidade. Se você tem conflito de identidade, você vai sofrer. Então, quando você já tem a sua identidade formada, você consegue enxergar mais a identidade dos outros. Então, uma das coisas que eu acho que é muito interessante para você identificar o potencial é você verificar o comportamento, a habilidade natural que a pessoa tem. Todos nós temos habilidades naturais. Todos nós, às vezes, a pessoa nasce com a habilidade de falar em público, a habilidade de atuar, a habilidade de resolver, né, problemas, de empatia. Tem pessoas que têm um coração mais bondoso, tem pessoas que são mais racionais.
Então, eu preciso identificar qual que é a habilidade daquela pessoa. Onde que talvez ela se daria melhor, né? A gente gosta de fazer aquele teste comportamental e com base naquele teste você consegue ter uma noção, né, de em qual área aquela pessoa se desenvolveria melhor. Então, acho que conhecer o comportamento, a habilidade natural, verificar qual que é a forma daquela pessoa resolver conflito, se ela tem facilidade ou não de resolver conflito. Por quê? A formação de um líder, ela está trazendo, né, o desenvolvimento potencial de uma pessoa, ele vem da capacidade dela também de resolver conflito, disposição para aprender, Mateusão. Quanto que ela está disposta a aprender coisas novas, a aprender com os erros, a aprender com as oportunidades, né? Então, todo mundo tem um talento escondido, né? Um talento, a gente entender qual que é o talento dessa pessoa, observar, eu gosto muito de observar também o comportamento dessa pessoa sob pressão. Então, às vezes, a pressão, eu li um livro um tempo atrás, o título dele é Você Pede Poder, Deus Te Dá Pressão. É um livro religioso, mas é assim, você quer crescer, Deus vai te pressionar. É como se fosse isso. Vamos tirar o contexto de Deus. A vida vai te pressionar. Você quer, não, eu quero me tornar um homem com um caráter melhor. Boa. Você vai ser pressionado nisso. Você vai ser testado nisso. Você vai na padaria, você vai dar 50 conto para a mulher do caixa, ela vai te dar um troco maior e você vai ser testado se você vai devolver ou não. Então essas são oportunidades que a gente tem de identificar o potencial. Como que é? A pessoa foi. Júlio, eu só agi assim porque eu estava na pressão. Não, você agiu assim porque você é assim. A pressão mostra o pior de nós, né? O melhor ou o pior. É como você esmagar uma uva, né? O azeite, né? A nossa melhor versão e a pior também ela é extraída sob pressão. Então, você quer desenvolver sua equipe? Coloque ela sobre momentos de pressão. Coloque ela sobre ambientes, né, que ela vai se sentir pressionada. Porque isso vai desenvolver ela. Uma outra maneira é criar uma oportunidade de crescimento, desafios pequenos, treinamento, feedback constante, Matheus, reconhecimento, né, uma cultura de aprendizado, uma cultura de crescimento contínuo, né? E acho que uma das coisas que talvez mais vai ajudar um líder a desenvolver seu time e identificar o potencial delas é que aqui a gente falou só de coisa boa, né? Mas todo mundo vai errar. Como você vai reagir em momentos de falhas da tua equipe determina se a sua equipe vai desenvolver ou não. Se você vai conseguir potencializar eles ou não. Porque nesses momentos, né, de falhas, é a hora agora do líder apoiar o time. Então, acho que essa é uma das maneiras de identificar, né, o potencial e também não só identificar, mas criar oportunidades para que o potencial dessa pessoa seja desenvolvido, né? Verdade. Então, desafiar, treinar, acho que tudo isso é importante. E, Julião, e como a gente falou só de coisas positivas, meu irmão, existe algum erro que você já cometeu ou presenciou, né, de pessoas que estão no processo de formação de liderança ou pessoas que já estão há muito tempo no cargo de gestão como líderes? Porque a gente não é isento de erros, né, Julião? A gente sempre vai cometer e vai aprender com eles a nos desenvolver como líderes e como pessoas também. Quais exemplos que você poderia trazer e como a gente poderia sanar esses erros para que não venha ocorrer novamente, meu irmão, na sua visão? Cara, eu acredito que um dos maiores erros, maiores não, né? Os que tá vindo na minha mente aqui agora, vou falar de erros que eu cometi, é de achar que eu tô num degrau que eu não tô ainda, às vezes achar que eu já sou exemplo em algo que eu tô aprendendo. Então, me faltou um pouco de autoconhecimento em alguns momentos. Então, querer desenvolver algo em pessoas que eu não desenvolvi em mim ainda. Que uma hora, cara, o teto do líder ele é de vidro. O líder tem teto de vidro, todo mundo tá vendo. Então, eu já quis desenvolver habilidades em pessoas que eu não tinha desenvolvido nem em mim ainda. Então, eu achei que eu estava em uma posição que eu não estava ainda. É, fazer cobranças de coisas. Eu não consegui em alguns momentos da minha liderança
identificar qual era o time da minha equipe e às vezes cobrar algumas coisas que eles não estavam prontos para entregar ainda. Aí você fala, mas é que a equipe era ruim, não, era que eu ainda não tinha desenvolvido algo neles que eu precisava. Então acho que uma falta de prática em algumas questões. Hoje eu já reconheço melhor as minhas debilidades, as minhas falhas. E eu deixo isso evidente para todo mundo que anda comigo. Ó, eu sou falho nisso, nisso, nisso. Não quer dizer que eu não vá te cobrar, né, numa situação como essa. Mas eu acho que um dos maiores erros que eu cometi é achar que eu estava num nível que eu não estava ainda. E isso foi uma das coisas que mais me frustrou, porque é como você achar assim, ó, eu tenho um potencial para ser sócio, mas quando você faz uma autoanálise, você não é nem pleno ainda. Isso me frustrou demais. Eu achar que eu estava numa posição que eu ainda não estava. E ter que passar de novo pelo processo. Foi uma das coisas que mais me, tipo assim, foi uma falha. Não identificar, né, o meu momento como líder. Por quê? Isso atrapalha no desenvolvimento do meu time. Porque se eu não sei onde eu estou, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu estou fazendo, como que eu vou levar eles a fazer? Como que eu vou desenvolver algo neles? Então, acho que para mim, acho que foi algo prático, né, que não foi um erro, né, que eu cometi. Julião, e você trouxe um ponto muito bacana, que é a questão de quando as pessoas começam a andar com você, começam a te seguir como líder, você já avisa dos problemas que você enfrenta, dos erros que você comete. E isso é importante porque para o líder se conectar com os seus liderados, muitas vezes ele precisa mostrar a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Não é, Julião? E você não é super-herói, você não é o melhor homem do mundo, mas você está buscando desenvolver aquilo que você é frágil. E quando você mostra essa vulnerabilidade, você também chama eles para te ajudar, para te auxiliar a se tornar pessoas melhores. O líder, muitas vezes, ele não é aquela pessoa, nossa, eu sou o melhor de todos, eu sou. Não, o líder é aquele que puxa a equipe para a equipe também o ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. E aí sim você trabalha em harmonia com a sua equipe. O líder é aquele que está sempre próximo, é aquele que está sempre conectado com quem está ao seu redor. Então a vulnerabilidade do líder é muito importante ao mostrar aquilo que você é falho, aquilo que você precisa desenvolver com os seus liderados. Julião, e assim, meu irmão, quando a sua equipe ela entra em conflitos, cara, como que você faz para administrar conflitos internos dentro da empresa, entre a equipe que você tem, que você trabalha? Qual dica que você traria para os nossos líderes que estão nos acompanhando, meu irmão? Ah, cara, tudo depende do tipo de conflito, né? Se Sim. for um conflito público, né, tá todo mundo. Por exemplo, numa reunião, a equipe começou a entrar em conflito. Cara, eu vou até o final. Se é uma reunião que começou a dar conflito dentro da reunião, a gente vai até o final até resolver. É como se fosse uma reunião que ela vai ficar por 5 horas até alinharmos aquele conflito. Né? Se é algo que às vezes está surgindo ali, um conflito ou outro que está em bastidores, eu tento ouvir. E acho que uma das coisas mais importantes para você resolver conflito é você ouvir as pessoas. Ouvir o que acontece muitas vezes é que nós já temos um julgamento prévio daquilo que aconteceu e já queremos instituir, né, como um juiz, uma sentença sobre o conflito, né, uma sentença sobre aquele acontecimento. Eu acho que deve ser importante você escutar, cara. Então escuta, né, entende o cenário, avalia qual que é o cenário, o porquê daquele conflito que está acontecendo, o que está gerando. Acho que algo importante, Mateusão, é você entender que toda árvore, né, toda semente, todo fruto, ele tem uma raiz. Qual é a raiz daquele conflito? Ele começou em algum lugar. Ele começou em alguma atitude, ele começou em algum momento, né? E às vezes um conflito público ele vem de comportamentos individuais, de comportamentos individuais do dia a dia, né? Então eu lembro que num um momento aqui em que a gente estava no escritório e tinha um colaborador que às vezes ele ia ter um cliente
que ia visitar, ia vir, ele ia atender esse cliente no outro dia de manhã, e às vezes era a reunião começava às 8h30. Quando dava 10 para as 8, ele mandava uma mensagem no grupo e falava: vocês podem me ajudar a fazer um 5S rapidinho aqui pra gente. Nós vamos receber um cliente e tal. E eu lembro que 7, às vezes 7h50, nós a caminho do escritório já começava a rolar briga dentro do grupo. Ah, em cima da hora, porque não falou ontem, por que que não sei o quê, por que que não sei o que lá. E nesse momento eu deixava ali o pessoal falar, eu falava: gente, eu entendo todo mundo. Eu entendo o irmão que está pedindo ajuda, eu entendo o irmão que está reclamando, que está pedindo ajuda em cima da hora. Mas nós temos algo para fazer, o cliente está chegando, nós precisamos resolver isso. Então, agora é a hora de nós focarmos naquilo que é importante. Então, o que É que é verdade. importante agora? É saber quem está certo e quem está errado? Não. Não tem hora que não importa quem está certo e quem está errado. O que importa é nós precisamos resolver essa situação. Então, acredito que tem momento que o foco na resolução é a melhor maneira de resolver conflito. Vamos resolver isso. Vamos focar. Vamos focar naquilo que é. E tem horas que o líder ele tem que ter essa neutralidade emocional. De ele não tomar partido de ninguém, não falar quem está certo, quem está errado, e falar: ó, a resolução está aqui. E você consegue trazer a neutralidade emocional para o seu time e resolver o conflito. Resolver aquela situação, né? Julião, por que que eu trouxe essa pergunta? Uma das aptidões de um bom líder que você nos trouxe é a capacidade de resolver conflitos, né? A capacidade de resolver problemas interpessoais dentro da empresa. E você também nos trouxe a pontuação que é achar a raiz do problema, para a gente cortar ela na raiz o mais profundo possível. E um dos conselhos, um dos exemplos que eu posso trazer para melhorar ainda mais essa gestão de conflitos é que não deixe, né, os burburinhos, como você falou, crescer dentro da organização. Se você, se você líder, ouve algo, já de início, já busque cortar aquilo na raiz, não deixa aquele assunto correr dentro da empresa para que não se torne um problema maior. É melhor ter dor de barriga no começo do que no final, né? O Raul sempre nos fala isso, né, Julião? Então, É. por mais que aquela conversa difícil vai ser dolorosa entre o líder e os colaboradores, entre o líder ou o colaborador individual, busque cortar aquele problema na raiz para que esse conflito ele não cresça dentro da empresa, né, Julião? Julião, nós estamos caminhando para o final, meu irmão. E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, de que como líderes podem alinhar a missão de uma empresa com os valores pessoais, seu e da equipe, meu irmão? Cara, essa é uma pergunta difícil, né, cara? Porque assim, se o cara já tem os seus valores pessoais, é uma coisa que, se a empresa tem valores diferentes do dele, vai ser muito difícil ele fazer esse alinhamento, né? Mas o que eu acho que é de extrema importância é o cara ver o que às vezes tem na missão da empresa que vai chocar com os valores dele. E verificar o que na verdade é absoluto e o que é variável, né? Eu tenho valores que são absolutos na minha vida, que eu não vou mudar, mas eu tenho questões, né, que são variáveis, que eu posso mudar, que vai depender do momento, vai depender do que eu estou construindo, né? Eu acredito muito que o cara tem que entender que a liderança dele, no momento em que ele está servindo dentro de um negócio, ele tem que estar alinhado com a missão daquele negócio. E se a missão daquele negócio está em construir algo que é diferente do dele, ele precisa ter esse alinhamento. É como que a empresa quer ir para o lado A e a minha vida está me jogando para o lado B. Então, como que eu alinho isso? Cara, conversas. Acho que é muito importante ter conversas com os gestores, alinhar com o time todo, tentar trazer mais essas questões de. Porque o alinhamento, Matheus, ele é fruto do quê? De conversas, ele é fruto de abrir o coração, de alinhamento de expectativa. Então, a empresa quer ir para o A, eu estou indo para o B. Será que a gente consegue encaixar? Acho que esse encaixe nessa essa maneira de eu conhecer a missão do negócio, eu introduzir aquela missão dentro da minha vida,
é uma tarefa que ela não é fácil, né? Porque os valores, e quando você contrata pessoas, cada um vai vir de um jeito, cada um vem com um valor diferente. Esse alinhamento, por exemplo, nós da EPM, toda semana nós lemos os nossos valores. Então a gente pega e lê os nossos valores. Uma das formas de nós alinharmos nossos valores pessoais com os valores da empresa é conhecimento. Vou ler os valores da empresa, vou introduzindo aos poucos esses valores na minha vida. Pô, eu tenho o valor, né, da excelência. Cara, eu não sou excelente. Preciso buscar esse valor. Acho que através disso, cara, o cara conhecer quais são os valores do negócio, qual é a missão do negócio, está nesse lado, eu consigo chegar até lá, eu consigo caminhar junto. Então, acho que esse alinhamento inicial ele é muito importante para o cara conseguir, né? É uma coisa que, pô, do jeito que a empresa quer chegar, onde a empresa quer chegar, eu não consigo ir, eu não consigo contribuir. É importante. Dá para a empresa lidar com isso? Dá, não dá. Então, ó, tem que ser dispensado. Mas entender, né, quais são os seus valores, quais são os valores da empresa, os valores do seu time e alinhar, fazer esse alinhamento, colocar no papel, né? Um por um, um por um. Conhecer, fazer leitura, porque automaticamente, se a empresa ela tem uma missão muito forte, muito bem estruturada, como a RPM tem, nós fazemos a leitura dessa missão diversas vezes na semana, acho que aos poucos seu coração ele vai tomando esse formato, né, esse alinhamento com a missão da empresa. Não tem como se alinhar com a missão da empresa se a missão não é conhecida. É verdade. É verdade. E um dos pontos importantes, Julião, que é uma dica até para os gestores que nos acompanham, para os líderes que nos acompanham, quando for contratar uma pessoa, É, né, pergunte quais são os valores que aquela pessoa tem na vida dela, para ver se os valores da empresa elas se conectam combatidos. são compatíveis. Né? A gente vê muitos problemas acontecendo dentro das empresas pelos valores dos colaboradores não ser compatíveis com os valores da empresa. E muitas Verdade. vezes a gente crucifica a outra pessoa por não ter os mesmos valores, mas foi um problema que aconteceu lá no início, né? Desde o primeiro passo que essa pessoa deu dentro da empresa. Julião, e para finalizar, meu irmão, quais os livros que você indicaria de liderança para os nossos clientes, para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando, meu irmão? Legal. Teve um livro que eu gosto muito do livro chamado Equipes Brilhantes. Acho que é um livro legal do Daniel Coyle. Conversas difíceis. O líder tem que aprender a ter conversa difícil, meu irmão. Acho que esse foi um livro que me ajudou bastante, cara. Deixa eu ver o que mais. Um outro livro que me ajudou bastante, que me auxiliou bastante na liderança, foi do John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Muito bom também, eu gosto desse livro. As 17 Leis do Trabalho em Equipe também me ajudou muito, cara, muito a desenvolver. No início da faculdade também eu li O Monjo Executivo, que, cara, fala muito da essência da liderança. Acho que eu vou deixar esses exemplos aqui, né? Acho que eu gosto daquele também, como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que a liderança, ela é muito sobre influência, né? Verdade. Se você falar para mim, resume para mim liderança em uma palavra, influência. Influência. Então, lógico que servir é importante e tudo, mas se você não for uma boa influência, não adianta. Então, eu deixaria esses livros aí como uma indicação. Show, Julião. E se você, meu irmão, pudesse resumir sua missão como líder em uma frase, qual que seria, Julião? Cara, eu acho que hoje o meu objetivo é desenvolver, né, desenvolver como se fosse, tá me fugindo a palavra agora, mas desenvolver o potencial das pessoas, né? Então despertar, desenvolver e maximizar o potencial dos meus liderados. Show. Despertar porque tem gente que ainda nem conhece. Então, faço eles conhecerem, depois eu desenvolvo junto com eles e, por último, eu maximizo aquilo que eles têm como propósito, né? Show de bola, Julião.
Julião, muito obrigado, meu irmão, pela sua contribuição, somou demais na nossa vida. Obrigado a todos vocês que Eu, participaram da nossa live de hoje. Viu, pessoal? Essa live ficará salvo na nossa plataforma e vocês podem ver a hora que vocês quiserem, pode compartilhar também, nos ajudaria muito, né, Julião? Curtir, compartilhar, para que esse vídeo possa transformar e impactar vários corações de várias pessoas, né? Que vocês possam ter um excelente dia, uma excelente semana. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para cima, né, Julião? valeu, tamo junto. Vamos pra cima. Obrigado, Obrigado, Julião. Matheusão. Tamo Valeu, junto, irmão. irmão. Tamo junto. Valeu.